E aí, galera, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Direitos Humanos de hoje? Eu sou a professora Mariana e eu vou tratar com vocês a parte introdutória dos direitos humanos na Constituição Federal. Então, eu sei que vocês já estão ligadinhos que a principal diferença de direitos humanos e direitos fundamentais é que os direitos humanos, ao serem inseridos dentro de um ordenamento jurídico de um país, são chamados de direitos fundamentais, porque eles vão valer apenas naquele âmbito interno. Então hoje eu preciso explicar para vocês o que aconteceu ali quando era direitos humanos. Para ele virar direitos fundamentais, vocês precisam entender algumas peculiaridades, ok? E aí, não deixe de assistir a continuação dessa aula, que é a aula de direitos fundamentais na Constituição Federal propriamente dita. Mas hoje eu dou aquela parte introdutória. Essa aula é muito, muito, muito importante para a sua prova. Então, vai anotando tudo que eu for falando para você não esquecer. E se a tua prova não estiver aí tão perto, no dia de você dar aquela revisada, tá lá escrito isso no seu caderno, ok? Então, primeira coisa de tudo que a gente vai falar hoje é a diferença de norma e princípio. O que a gente precisa saber desses dois? Então, a norma, ela é mais específica e ela é precisa. A norma, você aplica ela diretamente ao caso concreto. Tá lá na norma, não matar. E aí você vai aplicar exatamente o que está escrito, não matar, no caso concreto. Normalmente, a norma vai determinar um fato, uma tipificação. Exatamente o que eu falei para vocês. Não matar é um fato, você não pode fazer aquela determinada coisa. Isso é uma norma. A norma, normalmente, está escrita, ok? Então, norma é a parte escrita. Deve existir efetivamente no texto normativo. Então, quando a norma está escrita, ela tem validade, vigência e eficácia, tá? Então, não adianta só você ter a norma e não usar ela. Precisa que essa norma seja válida, que ela esteja em consonância com a Constituição, que ela seja lícita. Precisa ter vigência, ser vigente naquele período, naquele local. E precisa ter eficácia, ela precisa realmente ser cumprida na realidade. Então, no dia a dia, ela precisa ser eficaz, precisa produzir efeitos. E a gente tem o princípio. O princípio, gente, ele já é mais abstrato. Nem sempre o princípio vai vir escrito para você no texto normativo. Então, ele é geralzão. Precisa de interpretação para ele poder ser aplicado. O que acontece, gente? O princípio, ele vai ser uma fonte de hermenêutica. Então, a gente tem um princípio para ajudar a interpretar aquela norma que às vezes não está muito clara. Então, por exemplo, o princípio da dignidade. Quando a gente tem lá uma colisão entre direitos, por exemplo, o direito à saúde e o direito à religião, no caso dos testemunhas de Jeová, a gente vai precisar do princípio da dignidade para ponderar o que naquele caso concreto daquela pessoa testemunha de Jeová deve ser feito. Então, às vezes, só o texto normativo, exatamente como ele está escrito, não resolve o caso. E a gente precisa de uma interpretação daquela norma baseada nos princípios para dar uma luz para a gente aqui que está aplicando aquela norma. Então, o princípio ele vai determinar valores. Ele aumenta a aplicação do conteúdo. Pode ser reconhecido de forma implícita ou explicitamente no ordenamento jurídico. Por exemplo, a gente não tem um artigo dizendo que a dignidade é o princípio. Ponto. Mas a gente sabe que na Constituição está assegurada a dignidade de todo mundo. Todo mundo tem que ter uma vida digna, tem que viver de maneira digna. Então, a dignidade está escrita para nós. Então, são diretrizes do sistema jurídico que apontam rumos a serem seguidos pela sociedade. Ok? Princípio, lembra de hermenêutica. Interpretação. Hermenêutica. Ok?
E qual é a importância da dignidade ser um princípio? Igual eu acabei de falar isso para vocês. A dignidade não é a norma, não é uma lei brasileira que tem a dignidade. A dignidade humana é um princípio. Qual é a importância disso? Você consegue imaginar? Conversa comigo, eu sei que você está sozinha na sua casa, mas não tem problema, você não é maluco, você está falando comigo. Então, a importância da dignidade ser um princípio é que ela vai ajudar a interpretar as outras normas, de acordo com que todas elas busquem como o fim a dignidade. Então, ela consagra o valor da dignidade da pessoa humana. Ela não impõe um comportamento específico, mas ela vai nortear os comportamentos. Então, é um parâmetro de ponderação em caso de concorrência de direitos, como foi ali no direito à saúde e o direito à liberdade religiosa, que eu acabei de comentar com vocês. Então, eu trouxe uma frase aqui que fala um pouquinho sobre a dignidade, que é do Alexandre Moraes, e eu queria ler aqui para vocês para ver se fica mais claro o que é a dignidade. Dignidade é um valor espiritual e moral, intrínseco da pessoa, então é uma coisa que vem de dentro, que se manifesta singularmente na sua autodeterminação consciente e responsável, trazendo consigo a pretensão ao respeito das demais pessoas. Então, olha só, a pretensão do respeito das demais pessoas, edificando um mínimo invulnerável de todo estatuto jurídico deve assegurar. Então, pelo menos um mínimo de dignidade o Estado tem que assegurar para todo mundo. Ninguém pode viver de forma indigna. Tem que ver pelo menos um mínimo de dignidade. De modo excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, todavia sem menosprezar o merecimento das pessoas como seres humanos. Então, olha só, gente, a importância de tudo isso. Quando num caso, por exemplo, de um menor, testemunha de Jeová, você vai usar a saúde ou a liberdade religiosa? Essa criança, ela teve discernimento para escolher a religião ou foram os pais que impuseram a religião para ela? Eu não estou falando isso como uma fórmula geral, a gente tem que analisar cada caso. Mas vamos escolher aqui, por exemplo, o direito à saúde, para poder manter a saúde desta criança e realizar uma transfusão sanguínea nela dentro de um hospital, por exemplo, tá? É uma situação hipotética, não vou falar que eu tô generalizando coisas e impondo coisas para a liberdade religiosa dos outros, não é isso. Mas é só para vocês entenderem aqui um exemplo. Então, quando a gente tiver um conflito de direitos fundamentais, alguma coisa precisa vir para terminar esse conflito, para acabar com essa divergência e estabelecer uma coisa só. Então, vamos prezar aqui pela saúde dessa criança, porque ela não tem o discernimento necessário ainda para escolher se ela vai ser realmente testemunha de Jeová e prefere não fazer transfusão de sangue e acabar morrendo, por exemplo, ou tendo sua saúde muito mais debilitada, ou se ela vai escolher pela saúde dela, em detrimento da liberdade religiosa. Então, vem o princípio da dignidade e fornece aqui, no nosso exemplo, a saúde para essa criança, para com que ela sobreviva, tenha uma vida saudável e quando ela tiver discernimento, atingir a maioridade, ela possa escolher realmente qual vai ser a religião dela. Então, aqui a gente está dando um mínimo de dignidade para essa criança pelo menos sobreviver para poder escolher a sua religião um dia, ok? Não é sempre que isso acontece, é aí o entendimento da jurisprudência brasileira, ok? Que quando é menor, tem que ter essa oportunidade da pessoa crescer e escolher a sua liberdade religiosa, escolher a sua religião que ela vai querer seguir. Então, entenderam isso? Por que a dignidade tem que ser um princípio e não simplesmente uma norma? Porque ela precisa ajudar as outras normas a seguirem aí o caminho da justiça no âmbito concreto.
Então, o Hugo Wolfgang Sarlet, que é também um renomado autor aí que fala de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, ele traz como conceito de dignidade o seguinte: a dignidade da pessoa humana, no âmbito de sua perspectiva intersubjetiva, implica uma obrigação geral de respeito pela pessoa. Então, eu respeito pela pessoa como um todo, não só por liberdade religiosa, direito à saúde, etc. Pelo seu valor intrínseco como pessoa, traduzida num feixe de deveres e direitos correlativos, de natureza não meramente instrumental, mas sim relativos a um conjunto de bens indispensáveis para o florescimento humano. Então, todo mundo tem que ter onde morar, todo mundo tem que ter o que comer, todo mundo tem que ter um trabalho digno, num lugar que seja saudável, salubre. E por aí a gente vai, a gente consegue falar disso aqui, ó, por muitas e muitas e muitas aulas. Mas eu quero que vocês consigam entender a importância da dignidade. Tranquilo? E aí a gente tem uns macetinhos que não fui eu que inventei, não sei quem que inventou. Eu aprendi assim na faculdade. Quando eu procurei para passar para vocês, eu também encontro dessa forma, então eu não sei quem que inventou esse macete. Mas ele é muito bom e vai te ajudar. Então, gente, eu quero que vocês pensem aqui no seguinte: falou em fundamentos da República Federativa do Brasil. Você vai anotar do ladinho do seu caderno essa palavrinha estranha. Sócio-de-va-plu. Sócio-de-va-plu. Repete comigo. Sócio-de-va-plu. Sócio-de-va-plu. O que isso quer dizer, gente? Que os fundamentos da Constituição, que está lá, eu não me lembro qual artigo é exatamente, mas se você abrir a Constituição, você encontra ali nos primeiros artigos, bem rapidinho, e tá como fundamentos, e olha a importância de você saber que é isso, porque daqui a pouco a gente vai falar de objetivos. Então, os fundamentos é sócio-de-va-plu, que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que vai ser o equilíbrio entre a mão de obra e o capital, e o pluralismo político, que vai ser a coexistência de diversas correntes ideológicas. Então, lembra que eu falei para vocês que a dignidade não está lá como uma norma? Dignidade, todo mundo tem que viver com dignidade, mas a dignidade, por ela ser um princípio, ela é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha a importância que isso tem. Então, além do país ser soberano, de ter que existir o exercício da cidadania, também tem que haver dignidade da pessoa humana. Valores sociais, né, do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, falou em fundamentos da República Federativa do Brasil, lembra de sócio-de-va-plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e pluralismo político. Ok? Vamos para os objetivos, então. Olha que é diferente. Objetivos da República Federativa do Brasil. Agora o macete é Conga Erra Pro. Conga Erra Pro. E eu sei que é ridículo, mas tudo que é ridículo a gente não esquece, né? Então, lembra daquela música? Conga, la conga, ensina essa mironga, agora eu quero ver o fulano dança conga. Então, toda vez que alguém cantar essa conga pra vocês, e se você for muito novo, me perdoa, porque nessa música não vai ser da sua época, mas essa música do conga, toda vez que alguém vai ter que ir lá na frente dançar o conga, é um mico. Então você vai lembrar que o conga é um erro profissional que a pessoa vai estar cometendo quando ela vai lá dançar esse conga. Então é um erro a pessoa ir lá dançar o conga, é um erro profissional. Então você lembra do conga erra pro, conga erra pro, conga erra pro, que vai significar o quê, gente? O com vai ser construir uma sociedade livre, justa e solidária. O ga vai ser garantir o desenvolvimento nacional. Tá anotando no caderno, porque depois a gente confunde isso. Anota. O erra é erradicar a pobreza e a marginalização. O pro é promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação. Ok? Então aqui a gente fez o conga erra pro, que são os objetivos da República Federativa do Brasil. Mas a gente tem mais macete, não acaba por aqui, não são só os dois. Não é sócio-de-va-plu e conga erra pro somente. A gente tem o princípio, né? Os princípios da República Federativa do Brasil e suas relações
internacionais. Então, são os princípios para as relações internacionais. E aí tem uma frase que também não sei quem que fez e da onde que essa pessoa tirou. Mas ela é muito boa, muito criativa. Olha só. Preso, decore. A igualdade independe da concessão ou não de automóveis. Preso, decore. A igualdade independe da concessão ou não de automóveis. Então vamos lá, esse é maior, então presta bastante atenção e anota no caderno. Do preso, vai ser prevalência dos direitos humanos. Usou, vai ser solução pacífica de conflitos. Decore, vai ser o D de defesa da paz, CO de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E aqui ficou as letras juntas, né? Peço desculpa para vocês, que isso aqui é para o progresso da humanidade. O decore, então vamos lá para o re. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, ok? Então, preso, decore. Prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, defesa da paz, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Mas aí a gente tem preso, decore. A igualdade independe de concessão ou não de automóveis. Então, olha lá. A igualdade é igualdade entre os estados. Independência nacional. Concessão de asilo político. Não intervenção e autodeterminação dos povos. Então, igualdade independe de concessão ou não de automóveis. Igualdade entre os estados, independência nacional, concessão de asilo político, não intervenção e autodeterminação dos povos. Faz sentido isso para você? Você vê a importância que é decorar os macetes? Porque é muita coisa, é muita informação e muita informação que te leva à mesma conclusão. Então, você precisa separar cada uma delas aí na sua cabeça, no seu caderno e conseguir no dia da prova fazer essa diferença, porque cai nas provas de concurso, sim. Se eu falar para vocês que não cai, é mentira, tá? Então, vamos falar um pouquinho de princípios gerais da Constituição. Existe, né, além do princípio da dignidade, o princípio da legalidade, que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja escrito na lei. A isonomia é todo mundo ser tratado de forma igual, mas além disso, né, que isso é igualdade. Quando a gente fala de isonomia é mais amplo do que igualdade. Isonomia é tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, por exemplo, eu não posso adentrar a um estabelecimento que não aceite cachorro, animais de estimação, como o meu cachorro. Mas uma pessoa com deficiência visual, que precise do seu cão-guia para auxiliá-la, vai poder entrar nesse estabelecimento com o cachorro? Vai, porque é uma maneira da gente dar isonomia a essa pessoa, tratá-la ela igual. Por quê? A gente vai tratar o desigual desigualmente na medida das suas desigualdades, para que ele se equipare com os outros, ok? E existe a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela que a gente tem no texto da lei, é aquilo que está escrito. Por exemplo, homens e mulheres são iguais perante a lei. Isso está na lei. Mas, na prática, a gente sabe que não funciona assim, principalmente se você aí do outro lado é uma mulher também. A gente sabe que existe diferença salarial e tantas outras formas de discriminação. Então, na prática, no mundo material, a gente não tem essa igualdade. Então, neste caso que eu falei para vocês, dos homens e das mulheres, existe uma igualdade formal, que é aquela que está lá na lei, mas não existe uma igualdade material, que é o que acontece na prática. E a gente precisa sempre buscar que haja os dois. Por quê? Para ter a igualdade formal e a igualdade material. A liberdade, gente, também é um princípio. E ela vai trazer a autonomia da vontade da pessoa. A pessoa é livre para escolher o que ela quer fazer da vida dela, com o corpo dela, enfim. Também existe a liberdade de expressão, de religião, de reunião,
de tanta coisa, né, gente, que a gente vai pensar em falar de liberdade. Então, falou de liberdade, lembra que ela é um princípio, que ela vai reger muito mais do que um direito só, por exemplo, ir e vir. Segurança jurídica também é um princípio, que a gente precisa que as decisões tenham sempre a mesma conclusão sobre aqueles casos iguais, por exemplo. Pra gente não pensar, puxa vida, mas se fulano matou alguém, ele foi preso? Por que o outro que também matou alguém da mesma forma não vai preso? A gente precisa ter uma segurança jurídica, entender exatamente como as leis são aplicadas, como aquilo funciona e que aquilo a gente pode esperar determinada coisa das decisões, ok? Então, isso é segurança jurídica. O princípio do devido processo legal é garantir contra a ação arbitrária do Estado, é uma garantia contra a ação arbitrária do Estado. O que isso quer dizer, gente? O processo, ele precisa acontecer de forma lícita. Ninguém pode ser preso sem ter a oportunidade de se defender, por exemplo. Então, precisa haver o devido processo legal, para que o Estado não cometa arbitrariedades contra a população. E aí a gente fala um pouquinho sobre eficácia horizontal e eficácia vertical dos direitos humanos. Nossa, nunca ouvi falar sobre isso, professora Mariana. É muito simples, não se apavora, tá? É tranquilo. Anota no caderno aí se você tiver um pouquinho de dificuldade, qualquer coisa me chama aí no Instagram, no Facebook, que eu vou passar no final pra vocês, mas é bem tranquilo, tá? Não precisa se preocupar. Então, eficácia é a capacidade da norma a produzir efeitos no plano concreto, na vida real, material. E a eficácia vertical, então, das normas, são aquelas normas que são destinadas ao Estado, que são os direitos de primeira dimensão, gente, que a gente fala, que vai ser, por exemplo, o tratamento isonômico de pessoas que participam de uma licitação. A gente vai ter uma norma que vai falar para o Estado: ei, Estado, tem várias pessoas que querem contratar com você, que vendem papel, por exemplo. E essas pessoas precisam ter um tratamento isonômico. Você não pode escolher quem você quiser por qualquer motivo que você tenha. Você tem que tratar todo mundo igual e fazer um processo seletivo correto, honesto, ok? Então, isso é uma norma vertical, né? Eficácia vertical. São normas que são destinadas ao Estado. Lembra que vertical, ó, vai subir, vai para o Estado. E horizontal são as normas destinadas às relações privadas. Então, uma norma que tem eficácia horizontal, ela é para os entes privados, que é, por exemplo, o direito do consumidor. O fornecedor não pode se abusar da vulnerabilidade do consumidor e enganá-lo porque ele não tem conhecimento técnico, jurídico, científico, fático daquilo que ele está comprando. Então, é uma regra que vale para pessoas ali, né, privadas. E, por exemplo, também a não discriminação. Eu não posso não poder entrar numa faculdade ou matricular o meu filho que é autista numa escola normal porque estão discriminando ele. Porque vão falar, não, o seu filho autista não pode estudar com pessoas que não têm autismo, ele tem que ir para uma escola separada. Isso é ilegal. Então, a norma precisa ter essa eficácia horizontal que vai valer entre as pessoas particulares, as pessoas privadas. E aí, eu trago essa imagem para vocês, eu sei que não dá para ler muito bem, e eu me sinto muito confortável de trazer ela. Vocês podem ver que ao longo das minhas aulas eu nunca coloco figura e nada para não ter aquele problema de direito autoral. Mas essa placa, por mais que não seja eu que tenha feito a placa, ela reflete aí uma lei e eu que tirei essa foto. Então é por isso que eu me sinto confortável de trazer ela para vocês. É a placa que eu mais amo na minha vida, gente. Toda vez que eu vou nesse prédio aqui na minha cidade, eu fico emocionada de alguma forma quando eu leio essa placa na frente do elevador. E ela diz o seguinte: é vedado sob pena de multa qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, parte ou presença de deficiência, doença não contagiosa por contato social, no acesso dos elevadores deste edifício. Então, olha que coisa mais linda. Não é porque a pessoa está indo trabalhar naquele prédio que ela tem que ir pelos fundos, pelo elevador de serviço.
Isso não existe. As pessoas são todas iguais e precisam ter os mesmos direitos. Ninguém pode ser discriminado. Não é porque você tem uma raça, uma cor de pele diferente da minha, que você tem que usar outro elevador que eu. Isso é um absurdo. Então, essa placa é assim, ó, o meu coração para todas as áreas aí dos direitos humanos. Porque isso aqui tá num elevador, gente. Isso aqui é a igualdade formal que tá se colocando no âmbito material. Porque a gente tá vendo que as pessoas, ao lerem essa placa, podem até se sentir envergonhadas. Por mais que lá dentro do psicológico delas, elas achem mesmo que a pessoa que vai trabalhar precisa ir pelo elevador de serviço. Mas ao ler essa placa, ela vai ficar com vergonha de falar isso, né? E de externar aí essa sua discriminação. E as pessoas precisam aprender, de uma forma ou de outra, que não se pode discriminar as pessoas, que todo mundo é igual, que todos temos os mesmos direitos e que é um direito fundamental a não discriminação. E as teorias, então, da efetividade dos direitos fundamentais. A primeira é a proteção ao retrocesso. Então, os direitos humanos, eles são uma conquista, uma construção. Eles não nasceram do dia para a noite, também não podem desaparecer do dia para a noite. Então, eles não podem retroceder. Ninguém pode reduzir os direitos que a gente já conquistou. Então, os direitos conquistados não podem ser reduzidos. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles são chamados de cláusulas pétreas. Nada pode derrubar. Eles são como pedras dentro da Constituição. E a reserva do possível é uma das teorias da efetividade dos direitos fundamentais, que vai falar o seguinte, que existe uma alimentação orçamentária do Estado para garantir os direitos fundamentais. Então, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, precisa do dinheiro do Estado para que ele seja efetivado na prática. Precisa comprar utensílios para o hospital, precisa de remédio, precisa na escola de carteira, pagar professor, pagar médico, várias coisas, né? Então, a gente precisa do dinheiro do Estado para poder tornar esses direitos fundamentais efetivos na prática. Mas a gente existe aí, né? A gente sabe que existe uma limitação dessa verba orçamentária. Então, nem sempre o Estado vai poder garantir tudo para todo mundo. E isso entra em conflito com uma outra teoria, que é o mínimo existencial. E o mínimo existencial, ele vai falar o seguinte, que todas as pessoas precisam viver com um mínimo de dignidade. Ninguém pode viver sem dignidade. Ninguém pode não ter o que comer, não ter onde morar, não ter trabalho, não ter saúde, não ter educação, não ter absolutamente nada de direitos fundamentais. O Estado tem que garantir pelo menos um mínimo dessas coisas para todo mundo. Só que aí, se não tem dinheiro, como é que vai garantir o mínimo para todo mundo? Se não tem dinheiro para todo mundo. E aí é uma briga muito grande isso nos processos desde sempre. Porque, por exemplo, uma demanda que é uma pessoa com câncer, precisa de um medicamento muito custoso. Ela precisa daquilo para conseguir sobreviver. Então, ela precisa daquele remédio para ter um mínimo de dignidade, para pelo menos viver bem. Mas, esse dinheiro que vai ser gastado apenas com essa pessoa, que precisa de um medicamento caro, talvez fosse usado com outras coisas e gerasse benefício para maior quantidade de pessoas. Isso é justo? O que a gente tem que pensar? Uma pessoa vai viver de forma indigna para as outras terem um mínimo? Ou precisa dar essa o mínimo e as outras pessoas não terem tanta dignidade assim? Como que a gente faz isso na prática? É uma questão muito delicada, muito complicada. Eu não consigo nem dar a minha opinião pessoal e nem profissional para vocês, porque tudo depende do caso concreto. Então, vocês precisam saber que existe essa diferença, pode ser objeto da tua prova e... Então, eu quero que vocês lembrem que são teorias relacionadas à efetividade dos direitos fundamentais. Então, é a prática, como acontece isso na prática, no dia a dia. Ok? Por hoje é só, gente. Eu deixo aqui pra vocês o meu contato, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vocês podem me achar como Prof. Mariana Moreira Neves. Ok? Continuem aí os estudos, não parem. Boa sorte e um abraço pra vocês. Tchau, tchau!